Eu creio que você faz parte de uma igreja, eu creio que você segue a Deus, porque você tem lá no seu íntimo também uma vontade de agradar a Deus. Você quer que Deus se agrade de você. Ou você quer fazer coisas, você quer ser uma pessoa que Deus possa olhar para você e dizer: nossa, aquele camarada ali, aquele homem, aquela mulher estão fazendo coisas, estão vivendo de um jeito, estão produzindo algo que agrada ao meu coração. Deus falando para você. Acho que ninguém aqui quer fazer algo que não agrada a Deus. Você tem uma ideia: não, eu quero viver para que Deus se alegre comigo, eu quero viver para que Deus fique contente comigo, eu quero apresentar coisas a Deus, pessoas a Deus, atitudes a Deus, sentimentos a Deus, que vão ser aprovados por Ele. Mas será que nós sabemos realmente o que agrada o coração de Deus? Qual é o propósito eterno que Ele tem? O que Deus se agrada, mesmo antes da criação do mundo? Mesmo antes, lá na eternidade, onde eu e você não existíamos, onde a terra não existia, onde os anjos não existiam, qual era o propósito dele? O que ele desejava, o que ele ansiava, o que ele aspirava como vontade? O que ele queria que se tornasse realidade? Imagine que você vai fazer um bolo para Deus. Deus quer um bolo. E você pensa assim: olha, entre bolo de chocolate e bolo de morango, eu creio que Deus gosta do bolo de morango. Então, eu vou passar a minha vida inteira reunindo os ingredientes, coletando os morangos, fazendo a massa, para que no dia que eu chegue no céu, eu apresente um lindo e delicioso bolo de morango para Deus. Daí você vai chegar no céu ali com aquele seu bolo, todo contente, onde você investiu toda a sua vida para fazer um bolo maravilhoso, um bolo com recheio bacana, com uma decoração legal, e de repente quando você está chegando no céu, e você vai entregar esse bolo a Jesus, Ele fala assim: poxa Salvato, não te falaram não? Eu não gosto de morango, eu gosto de chocolate. Vocês sabem que isso pode acontecer? A gente investiu uma vida inteira fazendo algo de bom coração, com sinceridade, achando que Deus vai se agradar daquilo, mas aquilo não é exatamente o que agrada a Deus. Na realidade, existe muita gente fazendo bolo de morango achando que Deus se agrada, mas o que Deus realmente quer é um bolo de chocolate. Mas o que isso quer dizer? Que eu posso investir a minha vida, investir o meu coração, a minha energia, para desenvolver algo, para produzir algo que lá no final não é o que realmente agrada o coração de Deus, enche ele de alegria e faz ele sorrir. Mas o que será que está no coração de Deus? O que será que seria o propósito eterno, o fator principal, algo que traria alegria ao coração de Deus assim, sem nenhuma dúvida? Como nós vamos descobrir aquilo que agrada ao coração de Deus, aquilo que Ele desejou lá na eternidade, onde nada existia ainda, apenas Ele, com o Pai, Filho e Espírito Santo? Eu creio que as primeiras palavras de alguém, aquilo que ele repete muitas vezes, isso revela um pouco do seu desejo, da sua vontade. Suas primeiras palavras denotam e as repetições expõem o que está no coração de Deus. Quais são as primeiras palavras de Deus? Qual é o primeiro livro que encontramos as palavras de Deus com a origem, com o começo das coisas? Qual é? Gênesis. Em Gênesis, acontecem 3 situações repetidas, muito similares, onde revelam um pouco do propósito eterno de Deus para mim e para você. E eu posso dizer que houve 3 começos, onde Deus intencionou começar algo relacionado ao seu propósito, revelando aquilo que Ele realmente queria. Qual era o tipo de bolo que Deus queria? Ele começou a revelar isso. E a primeira revelação veio no seu primeiro ato de começo, onde Ele criou o homem e a mulher. E temos no livro de Gênesis 3 começos de Deus. O primeiro começo foi com Adão e Eva. Deus estava na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, interagindo. Nós temos um único Deus que subsiste em 3 formas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles se relacionam entre si. Mas chegou um dia onde eles quiseram expandir isso. Expandir essa relação, expandir essa comunhão. Pois eles tinham anjos ali ao seu dispor, mas os anjos eram diferentes. Os anjos tinham uma falta de livre-arbítrio depois da queda de Satanás. E não havia aquela interação, aquele relacionamento, aquela expressão da imagem de Deus. Então Deus fala assim:
A palavra fala em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e dominem a terra. No primeiro começo de Deus, Ele expressa sua necessidade, o seu desejo de querer se relacionar com você e comigo. Ele cria o mundo, coloca o homem no jardim do Éden, e quando Ele cria o homem, Ele fala: olha, isso aqui é algo muito bom. Não é apenas bom como as outras coisas, mas é algo muito bom. Quando o homem foi criado. E o homem foi criado em qual dia da semana? Vocês lembram? No sexto dia. E no sétimo dia Deus fez o quê? Deus descansou. O homem foi colocado no jardim do Éden no sexto dia, onde depois de tudo já ter sido feito, e no sétimo dia, quando ele acorda, o que ele tem que fazer? Descansar em Deus, se relacionar com Deus, ter um tempo com Deus. Então o homem não foi primeiramente criado para fazer coisas, para trabalhar, ele foi criado para se relacionar com Deus. Deus não criou o homem no início da criação, para que ele ajudasse a construir. Ele criou no final, para que ele ajudasse a desfrutar, a se relacionar, a passar aquele momento de intimidade com Deus. E Deus estava expressando ali: eu quero uma família. Eu quero pessoas que vão se relacionar comigo. Eu quero abençoar vocês, e vocês vão ser férteis, vocês vão se multiplicar, e vocês vão encher a terra e vão dominar. Vocês vão expressar a minha imagem, a imagem de Deus, a imagem de um ser relacional, a imagem de um ser revestido de glória, a imagem de um ser que pode ser alguém maravilhoso. Eles tinham essa imagem que refletia a glória de Deus. Eles andavam nus, mas eram envolvidos pela glória do Senhor. Eles tinham isso, essa identidade que fechava com a identidade de Deus, de quem eles eram. Eles tinham a capacidade de dominar sobre todas as coisas, as aves, os peixes, os animais da selva. Eles tinham o domínio de Deus sobre todas as coisas, e todas as coisas estavam sujeitas aos homens. Nós vemos que o propósito de Deus, qual o propósito de Deus ao criar o homem? Deus queria uma família de homens e mulheres semelhantes a Ele, que expressassem a sua imagem, que manifestassem o seu domínio e se relacionassem com Ele. Você foi criado por Deus para fazer parte da família dEle, se relacionar com Ele e refletir a imagem dEle. Mas esse algo maravilhoso foi interrompido. Esse plano de Deus ter uma família de pessoas que se parecessem com Ele e expressassem a sua imagem, ele foi interrompido por um acidente de percurso, onde o homem, pelo seu livre-arbítrio, ele fala assim: olha, Deus me falou que eu posso ter acesso a todas as árvores, eu posso ter acesso a todos os frutos, mas existe um fruto lá que eu não posso ter acesso, como ato de obediência, escolha de temor a Deus. Mas ele, ao ser tentado pela serpente, ele desobedece. E o pecado entra no mundo e afeta essa imagem que o homem tem de Deus em si. Essa expressão da exata glória de Deus, ela se perde. E em Romanos 3, Paulo fala que todos pecaram e foram destituídos, foram desvestidos, foram despidos da glória de Deus. Essa glória, essa imagem de Deus que se manifestava através do homem, por causa do pecado, ele perdeu. E por causa do pecado, ele deixou de ser alguém à imagem de Deus, que expressasse esse domínio. Ele passou a criar pessoas conforme a sua imagem humana, pecadora, limitada, não mais alguém à imagem de Deus. Então, o que Deus queria no início? Pessoas que fossem como Ele, se relacionassem como Ele, expressassem a sua imagem e se reproduzissem, multiplicassem, enchessem a terra, e uma grande família seria formada de pessoas que fossem parecidas com Deus. Mas o pecado fez isso interromper. E o homem passou a criar pessoas não mais semelhantes à imagem de Deus, mas à sua própria imagem. Gênesis 5:3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Essa capacidade do homem de se reproduzir e gerar pessoas à imagem de Deus, que era o primeiro propósito perfeito, foi interrompido pelo pecado. E a partir daquele momento, o homem começou a gerar filhos à sua própria imagem, filhos pecadores. Então Deus começa a ver que a iniquidade, que o pecado começa a se espalhar pelo mundo.
e o seu desejo de ver uma grande família de pessoas que expressem a sua imagem, a sua semelhança, começa a se distanciar um pouco. Então Deus começa a observar o caminho que o homem está trilhando. Adão teve Caim, teve Abel. Abel foi assassinado por Caim. Depois ele teve Sete. E esses foram os dois principais, Caim e Sete, filhos de Adão. Caim assassinou Abel, foi amaldiçoado por Deus, mas Deus colocou uma marca em Caim para que ele não fosse tocado por ninguém e pudesse continuar se reproduzindo, se multiplicando sobre a face da terra. Sete veio, foi abençoado por Deus. Jesus veio da descendência de Sete. E aí, duas gerações, dois estilos de vida, dois manifestar de atitude começam a ser observados. Quando você começa a ler o livro de Gênesis, você observa que a partir do capítulo 4, duas atitudes, duas posturas diferentes em relação àquilo que Deus pediu que fosse feito ao homem, que era ser fértil, se multiplicar, encher a terra, sujeitá-la e dominá-la, já seguem caminhos diferentes. Surge aqueles que fazem e aqueles que geram. Aqueles que fazem coisas, aqueles que constroem cidades, aqueles que fazem armas, aqueles que são os ferreiros, aqueles que são os arquitetos, aqueles que são os artesãos, e aqueles que estão dedicados e focados em gerar filhos, em se multiplicar, em estender sobre toda a terra pessoas que vão buscar a Deus. Sete voltou a buscar a Deus. Depois daquele tempo de afastamento de Adão, Eva, Caim, Abel, Sete retoma o culto a Deus e retoma a ideia original de se multiplicar, espalhar sobre a face da terra pessoas que vão buscar a Deus. Mas todos os descendentes de Caim, quando você lê Gênesis 4, 17 e 19 a 19, você observa que Tubal-Caim foi pai disso, fulano foi pai daqueles que fazem as armas, o outro foi aquele que construía cidades, o outro é aquele que construía as armas. E várias pessoas começam a ser citadas como pessoas que realizaram grandes feitos e fizeram grandes coisas, e de forma limitada, apenas nos versículos 17, 18 e 19. Mas no capítulo 5, quando você observa a descendência de Sete, quando você começa a ver aquilo que está sendo falado sobre Sete e seus filhos, você percebe que o capítulo 5 de Gênesis, ele é dedicado a uma genealogia. A única coisa que Sete e seus descendentes fizeram foram se multiplicar. Eles geravam filhos, se multiplicavam, geravam filhos. Eles estavam obedecendo ao primeiro propósito e mandamento de Deus. Eles estavam gerando, enquanto os descendentes de Caim estavam fazendo. Então duas posturas começam a se apresentar diante daquilo que Deus queria. Aqueles que fazem coisas e aqueles que geram filhos. Há dois princípios, duas visões sobre a obra de Deus. A visão de fazer algo para Deus e a visão de gerar alguém para Deus. Ficou bem claro no início da criação. Aqueles que descenderam de Caim, eles queriam fazer algo, serem reconhecidos. E aqueles que descenderam de Sete, eles geravam pessoas, porque era isso que Deus tinha pedido e isso que Deus queria. Então Deus observa que conforme isso vai se multiplicando, as pessoas vão sendo atingidas pelo pecado. O mundo chega a tal nível de perversidade, onde você vai encontrar lá pelo capítulo 6, a história de um novo recomeço, onde Deus destrói toda a humanidade por meio de um dilúvio, e na vida de Noé e sua família, ele recomeça. Há um recomeço. Aquilo que foi proposto no início, acabou indo por um caminho que não agradou a Deus, e Deus decidiu ali zerar tudo e recomeçar. Após destruir toda a humanidade, começa tudo de novo com Noé. E disse Deus a Noé: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Novamente ele retoma a ideia: olha, eu quero que vocês se multipliquem sobre a face da terra. Eu quero que vocês gerem mais pessoas. Eu quero que vocês encham a terra de pessoas nas quais nós vamos poder se relacionar. Então eles começa indo tudo muito bem. Mas lá no capítulo 11 de Gênesis, aquela mesma mentalidade de fazer algo se sobrepõe ao gerar vidas. E é uma história bem interessante, a história da Torre de Babel. A história de um grupo de pessoas que se reúne para fazer algo grandioso, algo que vai trazer reconhecimento a elas,
algo onde elas não vão poder ser espalhadas sobre a face da terra, como Deus tinha pedido, e nem vão precisar ficar se multiplicando. A palavra fala em Gênesis 11, 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles queriam fazer algo contrário ao que Deus pediu. Deus falou, olha, multipliquem-se, encham a face da terra. Não, vamos ficar num lugar. E vamos controlar ali a nossa natalidade, algo do tipo assim. Vamos ficar aqui. E viver nessa torre, chegar até os céus e sermos conhecidos. E novamente, essa mentalidade do fazer, ela se sobrepõe à ideia de que Deus quer gerar filhos, de que Deus quer ter uma família grande. Todo aquele que segue o paradigma de fazer coisas deve admitir que no fundo deseja ser reconhecido. O que isso fala? Que quando eu tenho dentro de mim também essa ânsia como eles tinham, de muitas vezes, em vez de obedecer o propósito de Deus, que é ajudar a gerar pessoas, filhos para o seu reino, eu quero seguir fazendo grandes coisas. É que lá no fundo eu quero tornar o meu nome célebre e conhecido, assim como eles queriam fazer com a Torre de Babel. Não há nada de errado em fazer coisas para Deus, mas quando isso toma um lugar onde deixamos de gerar filhos para Deus, gerar pessoas para Deus, onde o nosso foco, onde a nossa ênfase é nos reunirmos para fazer algo para nós, é nos reunirmos para fazer algo que vai nos alegrar, nos entreter, nos tornar conhecidos, isso vai afetando a realização do propósito de Deus através das nossas vidas, e nós vamos fazendo para Ele um bolo de morango em vez de um bolo de chocolate. Não há nada de errado em fazer um lindo culto, não há nada de errado de fazer uma célula maravilhosa onde tem comunhão, não há nada de errado em fazer assistência social, mas quando fazer é pelo simples fazer, para que eu me torne conhecido e reconhecido pelo que eu faço, e não como um propósito de ver pessoas sendo geradas como filhos para Deus, Deus tem que tomar cuidado. Então Deus propõe um terceiro recomeço. Ele escolhe Abraão. E para Abraão ele muda um pouco a estratégia. Ele queria que as pessoas, no começo de Adão, no começo de Noé, gerassem muitos filhos. Mas para Adão ele faz algo diferente. Ele pede que ele gere um filho. E esse um filho vai gerar outros filhos, que vão gerar outros filhos e vão abençoar toda a terra. A palavra fala em Gênesis 12, versículo 2 e 3. Disse Deus: te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ainda estava com seu plano em mente, de ter uma grande família que se parecesse com Ele para que eles pudessem se relacionar. Vocês lembram que o pecado afetou essa relação. O homem não tem mais a expressão exata da glória de Deus na sua vida. Mas Deus continua querendo que pessoas venham ao mundo, que pessoas nasçam, que pessoas possam se relacionar com Ele. Então Ele começa a implantar algo que vai ajudar o homem a se voltar para Ele, a ter de novo essa expressão exata da sua imagem. Porque, Tiago, quando você vivia sem Jesus, a imagem que você tinha em si não era uma imagem de alguém semelhante a Deus, era a imagem de uma criatura de Deus, não de filho. Mas Deus estava planejando algo para que você e eu tivéssemos de novo essa imagem de Deus refletida em nós por meio de Cristo. Então Ele escolhe um homem, Abraão, para que um plano seja executado. Um plano de redenção, um plano de reaproximação, um plano de recuperação do ser humano, não apenas de trazê-lo para próximo, mas de restaurar quem ele é e quem ele deveria ser, segundo o propósito eterno de Deus. Deus sempre desejou que eu e você fôssemos parecidos com Ele e tivéssemos o livre acesso a Ele, tivéssemos a capacidade de relacionamento com Ele, mas isso se perdeu. E Deus começa um processo de redenção, onde Ele envia seu Filho ao mundo para pagar o preço dos nossos pecados, para restaurar a nossa comunhão com Deus, você poder receber novamente o Espírito Santo dentro de você, pois Adão e Eva perderam o Espírito Santo lá na queda, lá no pecado. E Ele faz um plano. Vem, morre, ressuscita, conclui esse plano e continua expressando o seu desejo de quê? De ter uma grande família,
de pessoas que vão se parecer com Ele. Jesus, em Mateus 28:19, na grande comissão fala: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que nós vamos fazer aqui hoje, nessa água, é em obediência a esse mandamento de Jesus. Porque nós cremos que Ele quer, Ele deseja continuar tendo filhos, Ele deseja continuar tendo pessoas que vão vir ao mundo e vão se relacionar com Ele, e vão experimentar o que é ser alguém à imagem e semelhança de Deus. Mas não agora por meio de um fruto, não por meio de uma origem, por nascimento natural, que era o que acontecia por meio de Adão, mas um nascimento espiritual. Isso que aconteceu com vocês. A entrega da vida de vocês a Jesus permitiu que vocês nascessem de novo e recebessem uma nova natureza. A velha natureza pecaminosa que foi afetada pelo pecado, ela é removida e vocês recebem o Espírito Santo dentro de vocês. Isso capacita vocês a serem a cada dia mais e mais parecidos com Cristo e terem essa imagem de Deus renovada e recuperada em vocês. Isso vai dar vitória sobre o pecado. Isso vai dar um novo temperamento. Isso vai dar uma nova atitude para vocês. Isso vai dar uma capacidade de agradar a Deus e ajudar outras pessoas a fazerem parte dessa família. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28 e 29, fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado segundo o propósito de Deus, o propósito original de fazer parte dessa família, desde a fundação do mundo. Deus já sabia que, olha, um dia lá o Abel vai nascer. Ele vai fazer parte dessa família com a qual eu quero me relacionar, de pessoas que vão se parecer com o meu filho e vão interagir comigo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Paulo continua: pois aqueles que de antemão conheceu, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que você estaria aqui hoje, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, lá no início, já sabia quem seria você, já sabia quem seria o Cícero, quem seria a Bianca, quem seria a Luana, o Edemir, a Cris. Ele já sabia. E Ele já sabia também que a vontade e o propósito dele para vocês seria que vocês fossem transformados à imagem do seu Filho, Cristo Jesus. E que por meio disso, vocês fizessem parte de uma grande família de irmãos que se parecem com o Filho de Deus. Como resumimos isso? O que Deus realmente quer como seu propósito? O que a igreja da família cristã tem como missão de alcançar, de realizar? Ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. O propósito eterno de Deus é o quê? Ter uma grande família de irmãos, de filhos que se pareçam com Cristo Jesus, para que o Pai se agrade nisso. O propósito de Deus é isso, é expandir e aumentar a sua família. Mas só fazem parte da família de Deus aqueles que têm a sua imagem e a sua semelhança. E como você recupera isso? Recebendo de Cristo a salvação, o novo nascimento, a presença do Espírito Santo que vai te dar essa imagem e essa semelhança segundo Deus. Não há como participar da família sem ser filho. João capítulo 1, versículo 12: a todos os que creram e receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, de ter essa imagem de Deus restaurada e recuperada em você. Ele quer uma família. Família fala de unidade. A igreja da família cristã quer ser uma família de unidade, de proximidade, de interação, de comunhão. Porque Deus é isso. Nosso Deus, Ele é um, mas Ele é trino. É o Pai, o Filho e o Espírito se relacionando. É um exemplo de família. De muitos filhos, queremos quantidade. Deus quer quantidade, nós queremos quantidade também. Você tem que ansiar por mais filhos, mais irmãos em Cristo, mais pessoas que você vai ser usada por Deus para gerar filhos para Ele. Esses filhos serão semelhantes a Jesus. Isso fala de qualidade. As pessoas vão ter essa imagem de Cristo restauradas em suas vidas. Isso traz qualidade para a igreja, qualidade para a célula, qualidade para a sua família. A ideia é que essa família unida de muitos irmãos se pareça com Cristo para a glória de Deus, que é a finalidade, agradar o Pai. Você quer agradar a Deus? Você quer chegar no céu e Deus falar assim: nossa, meu filho, eu adorei esse bolo que você fez para mim. Em vez de dedicar a sua vida a fazer coisas
como os descendentes de Caim fizeram. Dedique-se na sua vida, no seu ministério, no seu propósito, em gerar filhos para Deus. Em pensar como isso que eu estou fazendo vai contribuir para que novas pessoas sejam geradas como filhos de Deus. Receba essa imagem restaurada de Deus na sua vida. E a nossa oração deve ser: dai-me filhos, se não morro. Imagine que você é alguém que passa por uma experiência onde você não pode ter filhos, mas você queria muito. E você começa a ver no seu coração essa grande necessidade de gerar e frutificar. Muitas vezes temos essa esterilidade na nossa vida, de não conseguir gerar filhos para Deus. Mas se você tiver no seu coração esse desejo: Pai, eu quero fazer o que te agrada. E se o que te agrada é fazer filhos para o Senhor, filhos espirituais, passar a mensagem adiante, ver as pessoas descendo as águas aqui, muitas pessoas, é isso que eu quero fazer. Eu quero que o Senhor me dê isso, que o Senhor me capacite para fazer isso, senão eu vou morrer. Senão eu não vou ser feliz. Senão eu não vou ter essa sensação de que o dever foi cumprido. Pois eu não quero chegar no céu dizendo para Deus: eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Deus olhar para mim e dizer: meu filho, olha, eu não queria que você fizesse isso, isso, isso. Eu queria que você ajudasse a gerar filhos e filhos e filhos, e que eles se parecessem com Jesus por meio do discipulado, do acompanhamento. Eu quero que Deus possa se alegrar com você no céu também.